Olá! Na disciplina de Enfermagem Clínica Médica 2, o tema da aula de hoje é patologias respiratórias. O que pode causar patologias respiratórias? Aí nós temos como causa bactérias, vírus, fungos, que são micro-organismos. A ingestão ou de substâncias ou inalação de gases irritantes também pode provocar, no caso, por exemplo, de um incêndio. Isso é muito comum de acontecer, principalmente se as pessoas inalaram substâncias tóxicas. Pacientes submetidos à radioterapia têm uma imunidade rebaixada, também pode ser causa de patologias respiratórias. O alcoolismo, a depressão do sistema nervoso central, a diminuição da resistência orgânica, o tempo prolongado de internação, no caso é muito tempo em repouso no leito, isso é muito comum com idosos e pacientes que estão em via de ventilação mecânica. Diminuição, aspiração de substâncias, nesse caso, alimentos, objetos, o próprio vômito. Também acontece isso principalmente com crianças que broncoaspiram o leite. Maus hábitos de questão de maus hábitos de saúde mesmo, má nutrição, trauma torácico como pneumotórax e hemotórax, derrame pleural, que é o acúmulo de líquido na pleura, substâncias alérgicas que podem ser como poeira, uso inadequado da voz, no caso cantores e locutores que não fazem aquele aquecimento adequado da voz, pode provocar problemas pulmonares, mudança de temperatura, o que nós chamamos de choque térmico, o cigarro, que é o fumo, né, que é característico de problemas também problemas respiratórios, e a predisposição genética, que nós conhecemos aí, por exemplo, da bronquite, que pode levar a patologias respiratórias e é uma predisposição genética. E quais os sinais e sintomas que essa pessoa pode apresentar? No caso de elevação de temperatura, tosse produtiva, ou seja, com catarro, aquela tosse seca, a cefaleia, que é uma queixa do paciente, a prostração, a anorexia, que é a dificuldade de se alimentar, principalmente se o paciente estiver tossindo muito, a sudorese, que geralmente é bem intensa, a mialgia, taquipneia, taquicardia, a dispneia, a perda de peso, que é bem característico, a hemotíase, a congestão nasal e coriza, o espirro, o prurido nasal e a ronquidão, principalmente se o paciente estiver apresentando congestão nasal e coriza. E aí, nós entramos em quais seriam os tratamentos que esse paciente vai realizar. A oxigenoterapia é de grande importância. Esse paciente com problema respiratório ele tem que ser colocado em oxímetro, que é um dos meios de verificar os sinais vitais, e controlar através do oxímetro a quantidade de oxigênio que esse paciente vem apresentando. E se caso estiver rebaixado, a oxigenoterapia se faz necessária através do catéter, da máscara de Venturi e, em casos mais graves, da ventilação mecânica. A medicação, a fisioterapia respiratória, o controle hídrico, principalmente se esse paciente estiver com algum derrame de pleura, a aspiração de secreção, visto que pode apresentar bastante, isso diminui a parte de ventilação do paciente. A broncoscopia, que pode ser um exame que o médico pode fazer a solicitação, intervenção cirúrgica, repouso, exercício respiratório e nebulização. Quais os exames para fazer o diagnóstico de patologias respiratórias? Raio-X, tomografia, ausculta, anamnese, exame físico, cultura e antibiograma de escarro e a hemocultura. Quais os cuidados de enfermagem que vão abranger esse problema respiratório?
Manter um ambiente limpo e arejado, o controle rigoroso de sinais vitais, principalmente a questão de saturação, manter o O2, aí verificar quanto o médico prescreveu, quantos litros o médico prescreveu, a mudança de decúbito, promover a higiene oral e corporal, observar cianose, hipoxemia, dispneia, verificar sempre as extremidades, as queixas do paciente, promover a deambulação, manter roupas abertas que o paciente diz que melhora, porque ele fica bastante fadigado. A monitorização da terapia trombolítica e do anticoagulante, ficar atento com materiais e objetos que provoquem alergia, principalmente produtos que tenham cheiro. Passar, quando fizer a limpeza do ambiente, sempre com pano úmido, porque a poeira piora mais esse processo de patologias. E a tapotagem, que geralmente o fisioterapeuta faz a orientação de quanto em quanto tempo deve se realizar esse procedimento, ok? Espero vocês no próximo vídeo.